Bom, pessoal, bom dia. Aqui é diretamente da APOSCAP, Associação de Agentes Comunitários de Saúde de Santa Cruz. E hoje vamos entrevistar o candidato a prefeito, Alan Carneiro. De início, abrir o espaço para o candidato se apresentar. Então, candidato, você terá 5 minutos para fazer a sua apresentação inicial. Pessoal, inicialmente eu queria agradecer o convite dos agentes comunitários de saúde para estar aqui debatendo um ponto tão importante da nossa cidade, ressaltar a importância da classe aqui para a nossa cidade. Meu nome é Alan Carneiro, eu estou candidato a prefeito aqui de Santa Cruz de Capibaribe, no pleito agora de 2020. Pela primeira vez eu disputo um cargo público. Eu venho da Paraíba, cheguei aqui há 24 anos, fui adotado aqui por Santa Cruz de Capibaribe. Graças a Deus encontrei aqui essa terra muito fértil para trabalhar ao longo desse tempo. Eu trilhei um caminho de trabalho, de estudos. Eu tive a oportunidade de aqui em Santa Cruz, estudando na Escola Luiz Alves da Silva, no Colégio Cenecista, tive a oportunidade de me formar em Ciências Contábeis pela UEPB, Universidade Estadual da Paraíba. Profissionalmente, hoje eu trabalho com confecção já há mais de 10 anos que eu comecei a empreender. Participei também de movimentos associativistas, como a Associação Empresarial aqui de Santa Cruz. Tive a oportunidade de estar à frente do Moda Center de Santa Cruz também por 4 anos e resolvi pleitear aí o cargo de prefeito de Santa Cruz por várias questões. Ao longo da minha vida, da minha trajetória, sempre fui um cara que fui muito inquieto com a situação que a nossa cidade se encontra e historicamente se desenhou. Uma cidade muito boa de trabalhar, mas infelizmente muito sofrida, que realmente merece ser muito melhor tratada. Então, obedecendo aí, eu diria que até um chamado por muitas pessoas que queriam que houvesse opções diferentes em nossa cidade. Tradicionalmente a gente só teve 2 grupos políticos em nossa cidade e as pessoas sempre diziam que a gente teria que ter uma outra opção. Então eu resolvi me juntar a outras pessoas também que não concordam com a forma que a nossa cidade está sendo conduzida e apresentar uma alternativa aqui para Santa Cruz. Hoje a gente vem num projeto aí que tem mais de 50 candidatos a vereador. O meu número é 55, minha vice é Vera. A gente, tanto Vera quanto eu, a gente nunca disputou um cargo público. Eu tenho experiência aí na parte de gestão, inclusive gestão pública também, porque na faculdade tive também cadeiras nesse sentido, tive matérias nesse sentido de gestão pública e resolvi agora tentar, de fato, enfrentar esse sistema, um sistema que, infelizmente, político, partidário na nossa cidade, que acaba corroendo a nossa sociedade. Os bairros da nossa cidade, infelizmente, estão abandonados. A saúde do nosso município é, hoje, um dos principais problemas aqui de Santa Cruz. Há uma desestrutura total do nosso sistema de saúde e a gente resolveu construir aqui, inclusive, as soluções para esses problemas. Eu estou com o meu plano de governo aqui, inclusive distribuí com os presentes aqui e também vai estar disponível na internet. A gente tem várias áreas aqui citadas no nosso plano de governo com soluções aqui para a nossa cidade. Dentre elas, como eu coloquei, a questão da saúde. A nossa saúde vai precisar ser totalmente reestruturada e a atenção básica na saúde é primordial. É ela que alivia a sobrecarga muitas vezes que acontece no hospital ou na UPA. É a atenção básica que aí promove aí os cuidados de prevenção, o cuidado direto, o contato direto, o primeiro contato da sociedade são aí com os agentes comunitários de saúde. Os postos de saúde no nosso governo aí vão passar por um processo de reestruturação total. Infelizmente a gente tem relatos aí de abandono, de locais que não têm condições de trabalho para os profissionais, quanto também outros equipamentos como o hospital e a UPA que vão precisar ser reestruturados e serão reestruturados. A gente quer trabalhar o básico na nossa cidade. A gente precisa começar a ter medicamento nos postos de saúde, valorização dos profissionais de saúde que infelizmente hoje acabam até, me desculpa a expressão, mas mendigando pelos seus direitos que não são atendidos, e a gente vai ter que inclusive cortar muitos vícios para promover essas mudanças, vícios esses históricos como farra de aluguéis, como cabides de emprego. E nosso projeto é um projeto de mudança que vem
romper com todo esse sistema e, com certeza, vai ter a saúde e a atenção básica sendo uma das nossas prioridades para que a população de Santa Cruz possa começar a visualizar dias melhores e a gente possa ter uma cidade muito mais organizada. Hoje, infelizmente, nossa cidade está muito carente, precisa de mudança e a gente está apresentando aqui as soluções. Muito bem, muito obrigado, candidato, seja muito bem-vindo mais uma vez. Agora nós vamos entrar num campo mais específico da nossa categoria. E de início eu queria que você me passasse sua visão geral em relação aos ACS como parte importante da atenção básica, atuando na prevenção e na promoção da saúde em nosso município. Quantos minutos? 3 minutos. Os ACS eles têm uma importância fundamental. Qualquer país do mundo, qualquer lugar do mundo que quer promover uma boa saúde tem que valorizar essa categoria, tem que valorizar a atenção básica. É o primeiro contato, é a prevenção, que infelizmente hoje é muito difícil. A gente escuta muitos relatos de muitos ACS, de pessoas que têm bastante dificuldade, seja na questão do material, seja na questão das condições de trabalho, seja na questão das condições de valorização profissional. E não há como a gente ter uma saúde de qualidade sem a valorização aí dos agentes comunitários de saúde. A gente vai promover uma série de ações, de melhorias, a gente vai quebrar vários vícios aí de gestão pública para que a gente tenha orçamento para poder investir na saúde do nosso município. Lógico que não somente a saúde ela se dá por orçamento, também se dá por gestão, também se dá por cuidado, também se dá por honestidade, porque infelizmente a gente escuta relatos aí, por exemplo, que falta muitas vezes farda, falta muitas vezes condições de trabalho, falta medicamentos, falta as condições muito básicas aí para os agentes comunitários de saúde, coisa que com certeza a gente vai mudar na nossa gestão, a gente vai reestruturar toda a saúde. E aí os agentes comunitários eles estão na ponta, eles são o primeiro contato aí das pessoas com a saúde pública, com a atenção básica. Então, o nosso projeto será certamente uma das prioridades que a gente vai ter, que é justamente essa valorização da categoria. Tradicionalmente, na nossa cidade, a gente tem, geralmente, as chamadas farras de contratação. A gente tem os agentes comunitários de saúde, mas existem outras áreas que a gente tem uma verdadeira farra de cabides de emprego. A gente se compromete a acabar com essa farra de cabides de emprego para que a gente tenha realmente recursos para investir. E outro ponto também, infelizmente, que acontece na nossa cidade é a politicagem na gestão pública. Então, muitas vezes, se um determinado profissional, se um determinado servidor público tiver uma outra corrente política, muitas vezes ele é perseguido. Então, é um compromisso meu, que eu firmo aqui, da gente não fazer distinção política. A gente vai valorizar os profissionais, independente da corrente ideológica, política que eles possam seguir. Vocês têm que ter condições de trabalho, material, valorização, diálogo, que é uma questão muito importante. E sou um cara de dialogar muito, de conversar muito. Vou ter um diálogo muito aberto durante toda a gestão pública e podem contar comigo para que a gente possa melhorar as condições de trabalho que infelizmente hoje são muito precárias, bastante precárias, basta ver aí os relatos da população e os reclames. O segundo ponto é o que você imagina quando falamos em valorização da categoria? O que é que vem na sua cabeça? O que você pode expor sobre essa questão de valorização da categoria do ACS como parte importante da atenção básica? Valorização ele tem várias vertentes, né? Você tem a valorização que é uma parte importante também, que é a questão da remuneração, que lógico que todo mundo, todos os profissionais que trabalham têm que ser bem remunerados, inclusive não somente, acredito que nos ACS, mas em várias categorias existem leis específicas que infelizmente não estão sendo cumpridas. Então, um dos pontos de valorização é a questão salarial. Lógico que aqui eu não vou ser leviano e dizer que a gente vai atribuir já um determinado valor, até porque a gente sabe que vai pegar uma prefeitura totalmente quebrada.
totalmente quebrada. A gente tem um sistema político, infelizmente, podre na nossa cidade, corrupto na nossa cidade, que está há décadas se revezando no poder. Então, para que a gente possa fazer uma análise, por exemplo, salarial, a gente vai ter que primeiro observar como estão as contas públicas. Popularmente falando, a gente vai ter que abrir o paciente para ver como está aí as contas públicas do nosso município, poder organizar a casa, poder se livrar, inclusive, até da questão da farra de aluguéis. Então, essa questão salarial a gente vai fazer todos esses ajustes para poder valorizar, mas não somente a questão salarial. As condições de trabalho são muito importantes, certo? O profissional de saúde, o agente de saúde, ele ter o material disponível, ele ter o transporte disponível, ele ter a atenção, o diálogo constante aí com o poder público, isso também é valorização profissional, certo? É estar atento, é dialogar, é conversar com o sindicato, é tentar chegar sempre aí a um ponto de equilíbrio que tanto atenda os profissionais quanto o poder público e a sociedade. Então é todo um conjunto que influencia essa valorização profissional. E aí um bom profissional sendo valorizado, sendo bem remunerado, tendo boas condições de trabalho, certamente a sociedade vai ganhar com isso, porque a gente vai acabar, como eu coloquei no início, tirando a sobrecarga, muitas vezes, que existe no hospital e na UPA, que são desestruturados também, que aí já seria outro ponto. Então, a gente vai, com certeza, ao longo dos próximos anos, tratar a atenção básica como uma das principais prioridades da saúde. A gente vai ter duas grandes prioridades, além de outras, a questão da educação também vai ser uma prioridade, mas a saúde ela vai ter uma atenção muito especial, até porque hoje, se a gente andar para Santa Cruz de Capibaribe, os relatos de abandono, de descaso, de falta de atendimento são gritantes e a gente precisa mudar essa realidade. E só é possível mudar essa realidade se a gente romper com esse sistema de dois grupos que se intercalam no poder com os mesmos vícios, com as mesmas práticas, que não mudam absolutamente nada. E a gente vai implantar de fato e vai valorizar os profissionais. Candidato, o trabalho do ACS ele começa na unidade de saúde, através de planejamento e outras ações. Hoje temos vários prédios alugados e quase sempre sem estrutura para o funcionamento de uma unidade de saúde. Como também uma defasagem em equipamentos básicos, porém necessários para fundamentais para algumas unidades. Qual é o seu pensamento em relação a esse problema corriqueiro em nosso município? Esse, inclusive, é um dos pontos do nosso plano de governo, que é a questão da farra de aluguéis. Para você ter uma ideia, hoje o próprio prédio da prefeitura, assim como vários postos de saúde, funcionam em prédios alugados. Não há transparência no nosso município, não há transparência. Então, a gente conseguiu pesquisar um dado e a gente viu que são mais de R$100 mil que são pagos de aluguéis mensais de prédios aí para o funcionamento do serviço público, dentre eles, inclusive, muitos postos de saúde. Então, há no nosso plano de governo a construção gradativa desses equipamentos públicos para que a gente tenha tanto economia de recurso quanto também condições de trabalho. Eu já escutei relatos, vídeos de, por exemplo, de postos de saúde que não tem, na sala de vacinação, não tem as condições necessárias, não tem, por exemplo, a climatização que é necessária, relatos do condicionamento das vacinas também não serem adequados, inclusive um grande risco à sociedade. Então, a gente vai reestruturar todos os postos de saúde de Santa Cruz de Capibaribe, inclusive a gente vai construir esses prédios de forma gradativa, porque a cidade precisa ser reestruturada em vários aspectos, infelizmente ela está abandonada e é um compromisso nosso. Inclusive, não somente em relação aos postos de saúde, mas também prédios de secretaria, prédios de várias outras repartições públicas que infelizmente funcionam aí com as velhas práticas. A gente, como eu disse, a gente tem dois grupos políticos aqui na cidade que têm a mesma prática. Um que passou aí recentemente 12 anos no poder tinha essa mesma prática de farra de aluguéis e um que está agora com a mesma prática, e a gente visa justamente quebrar esse sistema, começar aí a economizar esses recursos, construir esses prédios de forma gradativa, até para que a gente tenha recurso
para tanto valorizar os profissionais em relação à remuneração, quanto também ter medicamentos, porque se a gente hoje vê dificuldade aí em coisas básicas, por exemplo, água mineral, a prefeitura compra uma água mineral aí a quase R$7, para você ter uma ideia. Imagine um medicamento que o cidadão, ou que a gente não sabe nem pronunciar o nome, nem o preço. Então, assim, existe, infelizmente, uma falta de transparência muito grande que será mudada para que a gente enxugue a máquina pública, comece a investir na nossa cidade, comece a construir os nossos equipamentos e pode ter certeza, é um compromisso nosso e só o nosso projeto é capaz de propor uma ideia como essa, porque os outros, infelizmente, já tiveram a oportunidade, não fizeram e aí, infelizmente, colocam mais ou menos essas ideias, mas é um compromisso nosso e com certeza a gente vai fazer a construção desses prédios para se livrar dos aluguéis, economizar e investir na cidade. Durante muito tempo, a categoria vem lutando para conseguir materiais para a execução do nosso trabalho, onde quase sempre se prolonga o período para a aquisição desses produtos, desses materiais, e a reposição também, que são essenciais no nosso trabalho. Tais como balança, fardamentos, tablets, que esse até agora chegou uma parte, porém alugados também, entre outros. Qual a proposta do candidato para sanar esse problema e atender essas demandas? Esse problema se resolve com gestão, certo? Com contratação aí de boas lideranças. Para exemplificar, hoje a gente tem outro vício no serviço público do nosso município, que são os acordos políticos eleitorais. Os acordos políticos eleitorais, como é que funciona isso? Geralmente, durante a eleição, se faz acordos políticos visando cargos futuros. E aí, historicamente, os prefeitos que chegam ao poder, eles são obrigados a contratar determinadas pessoas de determinadas famílias ou lideranças, simplesmente porque tem voto ou porque tem algum tipo de acordo. E aí, para exemplificar a questão da saúde, você tem vários profissionais, a saúde hoje, infelizmente, é uma das questões mais mal avaliadas da gestão atual, que você vê que as pessoas permaneceram ali nos cargos por muito tempo, por muitas vezes ter acordos políticos. Nosso projeto, ele está chegando sem amarras. Só é possível quebrar esse sistema se a gente chegar sem amarras, se a gente não prometer secretaria, se a gente não prometer diretoria, se a gente não prometer cargo, para que, quando a gente chegar ao poder, a gente tenha autonomia de escolher profissionais que sejam técnicos, que sejam competentes e ter autonomia também, caso essas pessoas não estejam prestando um bom serviço, a gente trocá-los. Então a gente vai chegar de forma independente e vai ter essa autonomia. Então, com a contratação de bons profissionais, a gente vai certamente fazer um sistema de gestão muito mais eficiente. Então, para exemplificar, até outras categorias eu tenho a certeza que é igualmente a categoria de vocês. Fardamento. Fardamento das escolas do município muitas vezes chega em setembro. Mas você sabe que o ano letivo começa aí nos primeiros meses do ano. Então, por que é que não chega? Porque não há um planejamento. A equipe não está preocupada em atender às demandas da sociedade, igualmente também aos agentes de saúde. Existe uma demanda, lógico que existe eventualidades, mas existem várias demandas de medicamentos, de material, que vocês precisam mensalmente. Já é sabido aí de quem está à frente da prefeitura ou das secretarias. Então, essas compras não são feitas justamente por as pessoas que estarem à frente do nosso município, as lideranças, não estarem ou não terem competência ou não terem interesse realmente de prestar um bom serviço. Nós colocaremos pessoas qualificadas à frente da gestão pública, a gente terá um sistema de controle para que, de fato, os medicamentos, os materiais, os fardamentos cheguem no tempo certo e, lógico, investindo aí sempre e tendo como prioridade aí a questão da eficiência, da honestidade, muito importante a gente trabalhar sempre aí economizando recurso público para poder investir na cidade. Vamos entrar agora para outro assunto que é bem relevante, que é a questão do Santa Cruz Prévio. Como o candidato vê uma possível reformulação da lei do Santa Cruz Prévio? Hoje é o desejo dos servidores que o diretor da entidade seja eleito através de votação entre os próprios servidores. Como você vê essa possibilidade? Eu diria que hoje o nosso plano de governo ele é
o mais democrático já apresentado. E eu faço uma ressalva sobre o nosso plano de governo. É o primeiro plano de governo realmente feito pelo povo. Há mais de um ano eu ando por Santa Cruz de Capibaribe. Aqui tem ideias de professores, de profissionais da área de saúde, de vários profissionais. E em relação, só para citar um exemplo muito claro de quanto a nossa gestão vai ser democrática e a gente vai dar autonomia aos servidores, aqui tem uma proposta em relação à educação, até para eu chegar nessa questão da saúde, que é a escolha democrática dos diretores das escolas. Pela primeira vez na história, as escolas do município elas escolherão os diretores, não será uma indicação política. A própria escola, os alunos, os pais e os funcionários farão a eleição aí dos diretores. Então eu vejo com bons olhos essa ideia da autonomia da escolha aí para a gestão do Santa Cruz Prev. Eu acho que quem realmente trabalha com transparência não tem que ter medo. Em relação às escolas, para exemplificar, as melhores escolas do Brasil, as melhores escolas públicas do Brasil têm aí a gestão dos diretores escolhidos de forma democrática. Então eu vejo com muito bons olhos, vejo com muita preocupação o não repasses aí do Santa Cruz Prev, alguns não repasses, é mais um passivo que vai ficar aí para o próximo prefeito, será mais uma dívida que terá que ser paga e, de certa forma, é um risco. Então a gente tem que ter bastante responsabilidade, até com a escolha do próximo gestor, para que a aposentadoria dos servidores municipais não corra risco. Certo? E existe também, que está no nosso plano de governo, uma forma de fortalecer o Santa Cruz Prev, que é a gente, inclusive, realizar um novo concurso público. A gente tem, inclusive, vários profissionais que passaram no concurso que não foram chamados, e a ideia também de, até o final da gestão, fazer um outro concurso público. Inclusive, isso vai ajudar o Santa Cruz Prev. A gente vai aumentar a base com a contratação de mais servidores de forma concursada, o Santa Cruz Prev, a base de arrecadação vai aumentar. Então, consequentemente, aí o recolhimento para o Santa Cruz Prev vai se fortalecer e esse recurso ele vai ter um rendimento ainda maior. Então, só através do concurso você consegue fortalecer o Santa Cruz Prev e um compromisso nosso também de a gente fazer os repasses legais ao Santa Cruz Prev em dia. Infelizmente, a gente vai ter que avaliar essas questões de atrasos, mas é um ponto que a gente vê com muito bons olhos, que é a escolha democrática nas mais diversas áreas. Perfeito. Onde os servidores perceberam que é uma gestão que usa a Previdência como banco e com seguidos atrasos nos repasses da parte patronal, pode levar a Previdência à decadência. Na lei atual, é previsto que esses atrasos sejam descontados direto do FPM. Deveria ser um dever da atual diretora informar essa inadimplência para que seja executado. O candidato dará autonomia ao diretor para cumprir a atual lei? A gente tem um compromisso de fazer, certo, os repasses em dia do Santa Cruz Prev. Lógico que vai ter, infelizmente, esse passivo que está sendo deixado, essa falta de prioridade, só para exemplificar que o recurso existe no nosso município. Ele não está sendo repassado porque o prefeito e os vice-prefeitos não querem. Porque se tem recurso, por exemplo, para construir uma praça na 29 de dezembro, para fazer obras eleitoreiras, por que não tem um recurso para fazer o repasse do Santa Cruz Prev? Então, essa pessoa certamente, inclusive é lei que ela informa o não recolhimento para ser descontado, a gente não tem nenhum problema em dar essa autonomia, até porque a pessoa que foi escolhida para fazer essas comunicações, se não for feita, ela pode até responder legalmente. Então, a gente não vê nenhum problema em dar essa autonomia e respeitar, de fato, aí a questão do Santa Cruz Prev. E assim, faço um alerta muito grande aos servidores municipais. Existe um grande risco, a aposentadoria dos servidores do município no futuro. Daqui a 10 ou 20 anos, que se a gente tiver erros que estão acontecendo agora, sendo repetidos, a gente viu já aí uma primeira divisão, um parcelamento, agora já tem um recurso bem considerável que o próximo prefeito vai ter que arcar. Então, assim, se os próximos gestores não tiverem responsabilidade com o Santa Cruz Prev, pode ter certeza, a previdência, a aposentadoria dos servidores estará comprometida
E no futuro, vocês podem, infelizmente, estar sofrendo. Basta vocês observarem, inclusive, vários exemplos a nível de Brasil. Existem vários relatos de várias prefeituras de regimes próprios de previdência que quebraram. Então, assim, é um assunto muito sério. Acredito que os servidores estejam preocupados também com esse ponto. E aí também, se a gente tem hoje uma gestão que não tem esse compromisso com Santa Cruz Ferro, porque a gente vai acreditar que esses grupos eles teriam esse compromisso. Infelizmente não há prioridade. Dinheiro para festa na nossa cidade nunca faltou. Nunca faltou. Se houvesse possibilidade de realização de São João, com certeza seria um São João milionário aqui na nossa cidade esse ano. Mas a prioridade dos repasses, a prioridade dos pagamentos dos servidores, a prioridade do cumprimento das leis do nosso município, infelizmente não existe. A gente tem que quebrar esse sistema, a gente tem que dar um basta, infelizmente, a esses vícios e colocar pessoas à frente da prefeitura que realmente tenham prioridade, que tratem com responsabilidade o dinheiro público e o Santa Cruz Prévio. Candidato, qual a possibilidade da construção de um prédio próprio para a entidade, tendo em vista uma situação econômica saudável hoje no Santa Cruz Prévio, gerando assim uma economia? Eu vejo isso como uma ideia que é totalmente possível ser feito. Só não é feito porque o prefeito e o vice-prefeito não querem atualmente. Os grupos políticos não querem trabalhar com aquisição de equipamentos, com construção, com investimento no patrimônio público. É mais fácil para esses grupos políticos fazerem acordos políticos com famílias para alugar prédios, para manter cabides de emprego, para manter cabides de voto. Então, eu faço sempre uma pergunta nas minhas visitas, eu faço sempre uma colocação para as pessoas. Se a gente tiver condição de comprar uma casa, a gente compra ou a gente aluga? Então, a maioria das respostas, ou praticamente 100% das pessoas vão dizer que se a gente tiver condição de comprar a nossa casa própria, a gente compra, a gente não aluga. Diferentemente do que acontece com as práticas dos grupos políticos tradicionais, que têm condição de comprar, que têm recurso disponível, tanto na prefeitura quanto no Santa Cruz Prévio, e prefere alugar do que construir um patrimônio público. Até porque a construção desses espaços, ele geraria uma economia. Seria vantajoso, é vantajoso para a instituição. Então, com certeza, é um compromisso que é totalmente possível, está no nosso plano de governo, essa questão da estruturação das repartições públicas aqui de Santa Cruz, da construção dos equipamentos públicos, não somente dos prédios físicos, mas também a questão de aluguéis de automóveis, de ônibus escolares. Foram empenhados no nosso município, nos últimos anos, aí mais de 16 milhões de reais, por exemplo, para aluguéis de ônibus escolares. Mais de 16 milhões de reais para aluguéis de ônibus escolares. Quantos ônibus a gente não compraria com um valor desse? Aproximadamente 80 ônibus. Mas, infelizmente, a prática política histórica dos grupos tradicionais da nossa cidade preferem aí atender a interesses, alugar em vez de comprar o patrimônio e, infelizmente, os servidores públicos pagam esse preço, a sociedade paga esse preço. Como eu coloquei, infelizmente a nossa cidade encontra-se abandonada. Essa, infelizmente, é a realidade e a gente tem que acabar com isso. Ou a gente rompe com esse ciclo, ou infelizmente os bairros continuarão abandonados, os prédios continuarão alugados, os cabides de emprego continuarão acontecendo, continuará tendo a ameaça à aposentadoria dos servidores e a gente não vai ver a nossa cidade ser respeitada. É um compromisso meu a gente quebrar esse ciclo, começar esse processo de investimento aqui no nosso município, valorizar os servidores e fazer um investimento como esse. É uma questão de inteligência. Não fazem porque, infelizmente, estão pensando em voto, estão pensando em atender interesses. Hoje, no Santa Cruz Prévio, uma das maiores reclamações dos servidores é a falta de transparência e burocracia para obter informações de interesse do servidor. O que fazer para resolver esse problema? Inclusive, está no nosso plano de governo a gente tornar Santa Cruz uma das 10 cidades mais transparentes no estado de Pernambuco. Hoje não existe transparência na prefeitura, não somente em relação a Santa Cruz Prévio, mas também em várias outras áreas. Para se ter uma ideia,
tem alguns itens, se você for no site do TCE, tem alguns itens e tem uma avaliação de transparência. Por exemplo, contratos. Se você for no item de contratos, no TCE, nesse item, a nota de Santa Cruz do Capibaribe, da informação de contratos de aluguéis, outros contratos, se você for nesse item lá, a nota de Santa Cruz é 0. Se você for também no site do TCE e ver itens como, por exemplo, informações sobre remuneração de servidores municipais, nomes e funções, a nota de Santa Cruz do Capibaribe é 0. 0. Então, é um compromisso nosso a gente ter disponível essas informações aos servidores públicos e à sociedade, tanto em relação ao Santa Cruz Prev, quanto em relação aos gastos da prefeitura, certo? E é um compromisso nosso a gente tornar Santa Cruz do Capibaribe uma das 10 cidades mais transparentes do estado de Pernambuco. A gente não vai ter nenhum problema em informar qualquer valor, qualquer remuneração, qualquer informação que seja de direito da sociedade, certo? Quem nega essa informação, ela já está mostrando aí que de repente tem medo que as pessoas saibam do que está acontecendo. Então, assim, a gente vai trabalhar de forma transparente, é um dos pilares do nosso plano de governo. É importante que a sociedade observe toda essa movimentação e assim, já solicitei, inclusive, várias informações e a gente não vê, a gente vai buscar no portal da transparência, a gente busca muitas informações. Isso dificultou, inclusive, a construção do plano de governo, porque, por exemplo, a gente tem uma meta de economia de 10% do orçamento, através justamente de a gente quebrar os cabides de emprego, de começar a se livrar da farra de aluguéis e começar a comprar produtos com valor justo e de mercado. Então, como a gente não tem acesso a muitos números, há uma dificuldade até na elaboração do plano de governo, para a gente falar, inclusive, da origem do recurso. A gente quer economizar 10% desse orçamento, começar a reestruturar essa cidade e, pode ter certeza, é um compromisso nosso a gente manter aí tanto o portal da transparência muito bem atualizado, quanto também as informações do Santa Cruz Prev para os servidores aí à disposição, certo? Nós não colocaremos o diretor do Santa Cruz Prev ou nenhuma outra área por questões políticas, isso por questões técnicas, e essa pessoa vai estar à disposição dos servidores públicos municipais. Temos 2 conselhos na entidade, um deliberativo e o outro fiscal. Temos relatos que nenhum funciona como deveria, muitas vezes por falta de autonomia por parte dos gestores, que indicam representantes para defender seus interesses, e muitas vezes não há nem reunião, e quando se tem, são apenas quando é interesse da gestão para recolher alguma assinatura e aprovar as contas. Como dar autonomia e incentivar esses conselhos a funcionar efetivamente? Volta à questão dos vícios políticos, certo? Como não há transparência, como há interesses políticos, então, geralmente, os conselhos municipais, inclusive, não somente o do Santa Cruz Prev, mas se vocês observarem, hoje praticamente todos os conselhos municipais eles estão desestruturados. A gente não vê, por exemplo, um conselho de segurança funcionando, o conselho de saúde, eu não sei, ou se pronuncia muito pouco. Geralmente, o que a gente vê são as indicações políticas, a gente vê enfraquecimento desses conselhos, que são mecanismos muito importantes, até na ajuda da gestão. Na ajuda da gestão. Então, no nosso plano de governo, está também esse ponto. Nesse documento que eu mostrei para vocês, ele está de forma resumida, de forma completa vai estar no site. E lá está o compromisso do fortalecimento dos conselhos municipais, certo? A gente democratizar, a gente ouvir de fato a sociedade e colocar pessoas críticas que possam fazer realmente a análise daquilo que está sendo feito e do que não está sendo feito, possa sugerir melhorias e buscar caminhos. Então, com certeza, é um compromisso nosso, não somente no Santa Cruz Prev, mas em outras áreas. Você trabalhar de forma democrática é muito mais eficiente. Você consegue ter mais pessoas aí lhe aconselhando, orientando a gestão pública municipal, e esse compromisso a gente deixa firmado tanto aqui, através desse vídeo, quanto no nosso plano de governo. Peço que acompanhe também aí as nossas redes sociais. Esse plano também está lá no nosso Instagram. Tem esses e outros compromissos
Acredito que só é possível realmente a gente ter uma sociedade muito mais justa se a gente tiver transparência, se a gente trabalhar aí de forma democrática, se a gente respeitar o servidor público municipal, tanto em relação à remuneração, quanto em relação à questão das condições de trabalho e em relação também ao diálogo. O diálogo vai ser uma constante no nosso governo. A gente não vai apenas ceder, muitas vezes a gente vê que alguns sindicatos, algumas categorias têm que protestar, têm que ir para a rua, têm que muitas vezes invadir a prefeitura para ser ouvido. Quantas vezes a gente não viu situações vergonhosas como essa acontecendo na prefeitura de Santa Cruz? Então isso vai mudar. A gente vai ter um canal, um diálogo aberto com todas as categorias, vai fortalecer os conselhos municipais e também a questão do Santa Cruz Prev, para que a gente tenha transparência, inclusive para que esse conselho ele até ajude na gestão pública. É assim que funciona em cidades organizadas, é assim que as coisas realmente acontecem e é assim que a gente vai fazer na nossa gestão, que vai com certeza romper com esse ciclo de corrupção, de favorecimentos na nossa cidade e transformar Santa Cruz do Capibaribe. Vamos partir agora para as questões das leis, as propostas, as que nos são negadas. Eu queria ver o funcionamento do candidato. O incentivo adicional anual é um recurso enviado aos municípios através do Ministério da Saúde, no valor de 1 piso salarial por agente. Em vários municípios do Brasil, e principalmente na nossa região, ele é repassado ao agente através de lei municipal proposta pelo Executivo, em forma de gratificação. Em nosso município, a gestão paga o 13º com esse valor aos agentes. Atitude que não é correta, já que o recurso é destinado para incentivo adicional, como o próprio nome já diz. O candidato se compromete a enviar tal lei ao Legislativo, realizando assim um sonho de justiça para a categoria? Em relação a esses e outros pontos, eu me comprometo a gente sentar já no início da gestão. Como eu coloquei para vocês, a gente vai pegar uma prefeitura quebrada. A gente vai pegar uma prefeitura quebrada. Então, a gente vai ter que avaliar muito bem as contas públicas aí no início da gestão, mas eu me comprometo a sentar aí no início da gestão para que a gente possa realmente trilhar esse caminho de poder atender esse anseio da categoria, que é muitíssimo importante. Mas, de fato, a gente vai ter que avaliar muito bem. Eu estaria aqui sendo um pouco, talvez até precipitado em me comprometer inicialmente a já fazer esse envio dessa lei para a Câmara Municipal, mas com certeza até o final da gestão me comprometo a gente enviar esse projeto de lei e a gente ter essa demanda sendo atendida. Mas como eu coloquei, inicialmente a gente vai pegar um município totalmente desestruturado. A gente vê, inclusive, aqui no entorno aqui da sede do sindicato, o quanto o bairro é abandonado e outros bairros são abandonados. Então, a gente tem grandes desafios no nosso município, seja na saúde, seja na educação, seja na segurança, na estrutura, em todas as áreas. Nós vivemos uma cidade desestruturada. Então, a gente vai ter que trabalhar de forma muito responsável, vai ter que trabalhar de forma muito prudente para que a gente mantenha os compromissos firmados pela prefeitura e também começa a reestruturar nossa cidade e aí também poder atender a esses anseios das categorias. São muitos relatos, não somente aí dos agentes de saúde. A gente teve uma reunião recente também com os guardas municipais que tem também uma pauta de reivindicação nesse sentido e a gente vai dialogar de forma muito constante e procurar atender esses anseios. Mas inicialmente organizar a casa e até o final da gestão a gente poder promover esse mecanismo, que é uma questão legal e é uma questão que inclusive outras cidades o fazem e é necessário. A gente não tem como a gente ter profissionais sendo valorizados se a gente não cumpre a lei, se a gente não remunera de forma adequada tanto os agentes comunitários quanto também outras categorias, e o nosso compromisso é sempre de tentar oferecer o melhor possível para os servidores públicos municipais, para que vocês possam continuar prestando um bom serviço à sociedade e até avançar ainda mais. Com uma melhor estrutura, certamente a sociedade vai ter
um atendimento ainda mais intenso, ainda mais fortalecido, e esse compromisso a gente deixa firmado aqui de manter um diálogo e procurar ser bastante responsável e cumprir essa lei e até o final da gestão a gente ter essa demanda sendo atendida. Temos uma lei municipal aprovada em 2008 que nos garante uma gratificação de função no valor de R$ 87. Esse valor está estagnado desde o dia de sua criação, há 12 anos. O candidato se propõe a reajustar essa gratificação, que é um direito conquistado por lei. Esse é o compromisso que eu firmo aqui com vocês para a gente, com certeza, fazer esse ajuste. Agora, como eu coloquei inicialmente nas respostas anteriores, a gente vai ter que inicialmente avaliar as contas públicas de Santa Cruz e poder sentar, eu me comprometo a gente sentar aí até o final do primeiro semestre e poder avaliar qual seria o aumento desse repasse. Mas é totalmente possível a gente fazer um ajuste, até porque daqui a pouco esse recurso vai se acabar, né? Pela questão da inflação, pela questão da economia, esse auxílio aí, ele está se tornando irrisório. Então, eu me comprometo, sim, a gente aumentar esse repasse. Lógico que vai depender de toda a análise das contas públicas. A gente vai trabalhar com muita responsabilidade, com muita transparência e vai de acordo com aquilo que for possível. Nós viveremos, a partir de 2021, um ano desafiador. A gente vai viver um ano pós-pandemia. A gente não sabe como estará a nossa economia, certo? A gente não sabe como estarão as contas públicas, nem os repasses federais e estaduais, se vão aumentar, se vão diminuir. Então, fazer uma análise agora de valor seria realmente, como eu coloquei, um pouco precipitado. Mas esse ponto é totalmente viável de ser feito. Agora, em relação ao percentual, a gente só vai poder falar de percentual, de aumento, de valor, a partir do momento que a gente puder inicialmente organizar a cidade. E aí, nos 6 primeiros meses, a gente senta para conversar, para dialogar e para definir aí qual vai ser aí um valor que seria interessante até para começar a compensar todo esse tempo que vocês tiveram sem reajuste. Se vocês pegarem R$ 87, o que era em 2008, não foi isso? Em 2008, talvez isso representasse, sei lá, 30%, 40% de um salário mínimo, hoje representa menos de 10%. Então, é um valor totalmente defasado. A gente se compromete a avaliar esse ajuste, mas lógico que vai depender aí das nossas contas públicas. A gente vai fazer ajustes em todas as áreas, mas lógico que trabalhar com eficiência, com transparência, a gente não vai, como reforço, a gente não vai fazer nenhum tipo de distinção política, nem nos agentes comunitários de saúde, nem em outra área, certo? Que é importante que a gente mantenha esse compromisso para que vocês sejam valorizados. Acho que foi 2.000, não? Foi 3? Desculpa, acho que é porque eu comecei a contar aqui. Em muitos municípios já existe o plano de cabos e carreira para essa categoria, coisa que em nosso ainda não passou de um sonho para a classe. O candidato pode dar uma palavra que irá implantar tal plano em nosso município? É mais um ponto que a gente vai sentar e avaliar, certo? Como eu disse, a gente está num projeto de ruptura de um sistema. Então, a gente vai pegar uma prefeitura com os equipamentos públicos alugados, os prédios alugados, os veículos alugados, os ônibus alugados, com atrasos de Santa Cruz Prev, com certeza muitas contas atrasadas. Então, haverá, infelizmente, uma grande dificuldade aí financeira no início da gestão. Lógico que a gente vai otimizar, que a gente vai trabalhar com eficiência, que a gente vai começar a fazer os investimentos corretos e ao longo do tempo a gente vai começar a ter aí, que eu diria que recurso para investir na cidade. Me comprometo a gente sentar aí, como eu coloquei, nos primeiros meses da gestão. Eu acredito que até o primeiro semestre, o final do primeiro semestre, para poder avaliar essa questão do plano de cargos e carreiras, que é muito importante, não somente na categoria de vocês, dos agentes comunitários, mas também em outras categorias. Mas, lógico que isso vai depender de uma análise realmente bem profunda, quando a gente vai poder implantar
realmente esse plano, até porque a gente precisa, inclusive, como eu coloquei, fazer muitos ajustes. Nós temos hoje, se eu perguntar para vocês que estão aí nos assistindo, qual é o ponto da nossa cidade que a gente está bem, que a gente está estruturado, talvez a gente não encontre. Eu, particularmente, não encontro nenhum ponto aqui de Santa Cruz que a gente esteja razoavelmente bem, seja na saúde, seja na educação, seja na segurança, seja na estrutura, seja na parte aí de economia. A economia de Santa Cruz do Capibaribe, ela se sobressai pela iniciativa privada, porque não há incentivo, seja na parte ambiental. Então, assim, infelizmente é uma cidade totalmente desestruturada, que vai precisar de muitos investimentos, mas firma o compromisso da gente dialogar muito ao longo dos próximos anos, buscar soluções e melhorar as condições de trabalho de vocês. Como eu falei, tanto a questão de remuneração, dessa questão do diálogo constante, quanto de estrutura. E em relação a essa questão do plano de cargos e carreiras, também um compromisso de um diálogo muito aberto. Não vou colocar aqui um compromisso firmado totalmente de início, porque, como coloquei, haverão muitas dificuldades. A gente vai precisar reestruturar essa cidade para poder dar outros passos e ter esse ponto como mais um ponto de valorização dos profissionais. Ótimo, candidato. A quantidade de perguntas a gente acabou. A gente agradece mais uma vez a sua participação e deixar aí 3 minutos para você fazer suas considerações finais. Ok, obrigado. Muito obrigado aqui pela oportunidade. Obrigado pelo convite. Eu agradeço aqui a diretoria do sindicato, agradeço aí a todos que estão acompanhando e acompanham esse vídeo através das redes sociais, através da divulgação que está sendo feita, que será feita, desse compromisso. Eu estou aqui porque tenho um compromisso com essa cidade, certo? Estou num projeto aí de disputa à Prefeitura de Santa Cruz de Capibaribe, porque sou um cara que estou cansado de ver a minha cidade abandonada, estou cansado de ver descaso, corrupção, falta de valorização aos profissionais que trabalham no nosso município, e resolvi me juntar a outras pessoas que, como eu, querem oferecer uma alternativa diferente para Santa Cruz do Capibaribe. A gente precisa ter uma cidade limpa, uma cidade organizada, uma cidade que valorize aí os agentes comunitários de saúde e outras categorias, e a gente só vai conseguir, de fato, promover essa mudança se a gente votar de forma diferente. Se a gente continuar votando da forma que a gente sempre votou, em grupos que cometeram os mesmos erros, que querem voltar para o poder, ou grupos que, infelizmente, têm práticas não republicanas, infelizmente o resultado vai ser o mesmo. Mas eu estou muito feliz com aquilo que está acontecendo, estou à disposição para qualquer debate, para qualquer conversação, com qualquer categoria, não somente agora, no período eleitoral, mas também durante a nossa gestão. Eu queria aqui pedir um voto de confiança, um voto de mudança para você que está assistindo aí do outro lado, para que a gente tenha de fato uma cidade muito melhor. Santa Cruz, graças a Deus, é uma cidade muito boa de trabalhar, mas é uma cidade carente, sofrida, abandonada, que precisa ser resgatada. E só quem pode resgatar a dignidade dessa população é você que está assistindo, é você através do voto. Dia 15 de novembro, você que está aí do outro lado, você vai escolher aí os representantes que estarão à frente do nosso município ao longo dos próximos 4 anos. Espero contar muito com o seu voto, um voto de mudança, um voto da gente começar a virar uma página em nossa cidade, da gente começar a trabalhar com eficiência, com valorização, com diálogo com os servidores municipais, com outras categorias, começar a investir de fato nessa cidade, para que no futuro a gente tenha os nossos filhos vivendo numa sociedade, numa cidade muito melhor, muito mais organizada, que respeita o cidadão, que respeita o servidor público. Então, assim, eu quero pedir aqui um voto de confiança, conto muito com o apoio de todos vocês. Meu número é 55 e eu conto com o seu voto para a gente mudar de fato a nossa cidade. Muito obrigado e mais uma vez, obrigado pelo convite, estou à disposição aí, se Deus quiser, a gente vai vencer e vai mudar a história da cidade para melhor.